Fala, meus jovens, beleza? Trazendo aqui para vocês agora os óxidos. Vamos lá? Ó, os óxidos são compostos binários, tá? É um composto binário formado por dois elementos, tá? Não dois átomos, dois elementos, certo? Então são compostos binários formados por dois elementos, sendo que um deles é o oxigênio, obviamente, por isso o nome óxidos, tá? E o outro pode ser qualquer elemento da tabela periódica, né? Pode ser um metal ou pode ser um ametal, certo? Bom, já que eu tenho sempre o oxigênio nesse composto, né? O oxigênio, tá? Tem que ser o mais eletronegativo. Eletronegativo, aquela capacidade de atrair os elétrons da ligação para si. Então, o oxigênio sempre tem que ser o mais eletronegativo para que você tenha ali um óxido. Caso o bichinho que você tem ali não seja o mais eletronegativo, exemplo, o flúor. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, se você tem, por exemplo, esse composto, né, fluoreto de oxigênio, OF2, você não tem um óxido. Você tem um fluoreto, tá? Então, isso aí não é óxido, beleza? Porque para ser óxido, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Então, se você vê lá em alguma questão, em algum livro, alguma coisa, OF2 é fluoreto, não é óxido. Também é a única exceção. Por que a única exceção? Porque o mais eletronegativo da tabela periódica, vocês sabem que é o flúor, e o segundo é o oxigênio. Então, além do flúor, não tem mais ninguém mais eletronegativo que o oxigênio. Tá? Então, qualquer outro elemento que ele esteja ligado, com exceção do flúor, a gente vai ter um óxido. Bom, se é qualquer outro elemento, a gente pode dividir, né? Então eu dividi, vejam aqui no quadrinho, eu dividi em oxigênio ligado a um metal e oxigênio ligado a um ametal. Vamos começar pelo metal. Bom, se eu tenho oxigênio ligado a um metal, eu posso ter dois tipos de compostos ali, dois tipos de óxidos. Os óxidos anfóteros e os óxidos básicos. Tá? O que são os óxidos anfóteros? Os óxidos anfóteros são os compostos iônicos. Por que são iônicos? Porque eles são formados por oxigênio mais metal. Tá? Então lembre que aqui você tem ametal e metal. Então se você tem um ametal ligado a um metal, você tem uma ligação iônica. Daí você tem um óxido anfótero, que é um composto iônico. Tá? Eles são anfóteros, esse nome anfótero vem dessa propriedade aqui. Ó. Eles reagem tanto com ácidos quanto com bases. Eles podem se comportar tanto como ácido quanto como base. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o óxido de alumínio, o Al2O3. Eu posso reagir ele com um ácido forte, como o ácido clorídrico, que ele vai se comportar como uma base. E eu posso reagir ele com uma base forte, como o hidróxido de sódio, que ele vai se comportar como um ácido. Tá? Então, essa característica anfóteros é isso. Comportamento ácido-base, tá? Mesma coisa o óxido de zinco, tá? O óxido de zinco que é utilizado lá no talco, né? Tem aquele talco que você usa barra, né? Passar no pé, na meia, tirar chulé. Então tem óxido de zinco, certo? Então essa é a principal característica. Falou em anfótero, comportamento ácido-base. Óxidos básicos. Gente, os óxidos básicos são compostos iônicos. Por que são iônicos? Porque são formados por oxigênio mais um metal, tá? Lembrando que se eles são compostos iônicos, eles têm todas as características dos compostos iônicos. Bom, são sólidos à temperatura ambiente. Tá? Composto iônico em água conduz eletricidade, tá? Forma uma solução eletrolítica. Então lembre das características dos compostos iônicos. Alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, certo? Ó, eles são básicos por quê? Porque eles formam base. Quando? Quando eu coloco em água. Então, quando eu coloco um óxido básico em água, tá? Se você pega cal virgem, né? Cal viva, é o óxido de cálcio. Tá aqui. Se você pegar a cal, e colocar ela na água, ela vai formar o hidróxido de cálcio, que é uma base. Tá? Então, os óxidos básicos são básicos porque se você colocar eles em água, eles vão formar compostos básicos. Né? Vão formar bases. Certo? Lembre das bases lá, hidroxila, OH. E eles são básicos porque eles também neutralizam ácido. Tá? Então eu posso muito bem reagir o óxido de cálcio com ácido clorídrico, que ele vai neutralizar o ácido clorídrico, certo? E aí vai formar o sal lá, né? O cloreto de cálcio, tá? Então,
Os óxidos básicos formam bases em água e neutralizam ácidos. Aqui eu trouxe alguns exemplos. É óbvio que existem diversos. Aqui a gente tem o óxido de cálcio, de ferro 3, óxido de sódio, óxido de magnésio, tá? Então, uns exemplos aí. Vamos para cá agora. Oxigênio mais ametal, tá? Os ametais, né, lá da parte direita da tabela periódica. Então, eu posso ter dois grupos. Os óxidos ácidos ou os óxidos neutros. Vamos para os neutros. Os neutros são compostos covalentes, tá, moleculares. Por quê? Porque lembre que aqui eu tenho ametal mais ametal. Ametal mais ametal, ligação covalente, composto molecular. Tá? Obviamente eles serão gasosos, porque são compostos covalentes. Tá? Tem baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. Carregam todas as características dos compostos covalentes, não esqueçam. São inertes, por isso que eles são neutros. O que quer dizer inerte? Que não reage. Então eles não reagem com base nem com ácido. Aqui a gente viu que os óxidos básicos reagem com ácidos, né? Então, e com água. Então esses aqui eles não reagem nem com ácido nem com base. Eles podem reagir com outras substâncias, mas com ácido e base não. Por isso eles são considerados inertes. Tá? Não esqueçam que eles podem reagir. Por exemplo, o monóxido de carbono ele é muito utilizado para reações de redução do ferro. Né? Então, ele é utilizado como agente redutor. Então não esqueçam que eles podem reagir com outras substâncias em outros tipos de reações. Tá? Reação de oxirredução, etc. Esses aqui são os principais óxidos neutros. Monóxido de nitrogênio, monóxido de carbono, monóxido de dinitrogênio. Didi lá, turma do Didi. Ó, e aqui a gente tem os óxidos ácidos. Tá? Os óxidos ácidos, como são formados por oxigênio, né, e ametal mais ametal, a gente tem compostos covalentes. Gasosos a temperatura ambiente, carregam as características dos compostos covalentes. Tá? Baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição, não conduzem eletricidade. Eles formam ácido em água, tá? Por isso que eles são óxidos ácidos. Então, se você colocar um óxido ácido em água, ele vai formar um ácido. Por exemplo, se você colocar o gás carbônico em água, se você saturar ele, né, ele vai formar o ácido carbônico. Tá? Bom, e eles neutralizam base. Se você, por exemplo, reagir o trióxido de enxofre com o hidróxido de sódio, você vai formar o sal, né, o sulfato de sódio. Tá? Então, esses são os principais óxidos ácidos que a gente tem. Gás carbônico, trióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Tá? Existem diversos outros também, não esqueçam, né? Tem o dióxido de enxofre. Tá? Então existem diversos óxidos ácidos. Bom, então isso aqui é o principal dos óxidos, gente. Lembre das reações, que eles podem reagir, o básico e o ácido podem reagir com água e com ácido ou com base. Tá? Neutros não reagem, anfóteros se comportam como ácido ou como base. Logo, eles também podem reagir com ácidos e com bases. Tá? Então essas são as principais características, existem diversos compostos para a gente analisar. Certinho? Valeu, galera!